E agora vamos responder uma dúvida, uma pergunta enviada pelo telespectador. A dúvida de hoje veio do município de Iambupe e foi enviada por Walter Miller, que diz o seguinte: gostaria de saber se existe alguma tabela de ração para galinhas de postura e de corte e quais as recomendações básicas de alimentação para quem lida com criação de aves. Quem vai responder a pergunta para a gente é o pesquisador Everton Crabe, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Suínos e Aves. Sobre a alimentação, seu Walter, o que é importante? Muitas vezes o produtor pensa que fornecendo milho, ele está alimentando esse animal. Na verdade, uma ave de produção, tanto de ovos quanto de corte, frango de corte, tem necessidades nutricionais muito específicas. Animais jovens são diferentes de animais adultos, então, novamente, mesmo sendo frango de corte, ele precisa de um alimento para quando ele é jovem e quando ele está crescendo e se torna um animal maior. Então, precisa de alimentos para cada momento da vida desse animal. Particularmente, poedeiras precisam algumas coisas específicas importantes. A casca do ovo. A casca do ovo é quase que totalmente feita por cálcio, carbonato de cálcio. É fundamental que o senhor forneça carbonato de cálcio, que é o típico calcário que se encontra aí nas agropecuárias, ou farinha de ostras. Cuidado, calcário para adubação do solo, para corrigir a acidez do solo, não é o calcário que deve ser fornecido para aves. Precisa ser calcário calcítico. Outra coisa importante, não é só com milho que se fornece todos os nutrientes. O senhor precisa ter uma mistura de milho, que é um alimento energético, que poderia ser, por exemplo, sorgo, que poderia ser um milheto. Sempre lembrando que o milho aqui tem pigmento amarelo e vai fazer com que a gema fique mais amarela. Se o senhor fornecer um grão como milheto, ou o senhor fornecer um grão como sorgo, a gema do ovo tende a ficar clara, certo? Precisa ter uma fonte proteica. O que é a fonte proteica? Normalmente farelo de soja. Então precisa ter uma quantidade de farelo de soja. Resumindo isso tudo, é importante que o senhor tenha mais ou menos 60% a 65% de milho. Não precisa ser muito fino, pode ser moído grosso. 20 a 25% de farelo de soja. 10% de calcário nesse alimento. 0,5% em cada 100 quilos, colocar meio quilo de sal é fundamental. E é importante que o senhor compre na região, aí, em alguma agropecuária, uma mistura vitamínica mineral para complementar essa ração. Isso é muito importante. Quando faltar algum nutriente para esse animal, ele vai buscar esse nutriente de alguma outra maneira. E em alguns casos extremos, quando o animal está com deficiência de alguma vitamina ou algum mineral específico, ele começa a arrancar as penas do outro animal. E às vezes, inclusive, começa a se beliscar os bicos quando começa a sangrar. E chega a casos onde esses animais se matam de tanto se agredirem em função de deficiência nutricional. Então, é muito importante que o alimento seja mistura de milho, de soja, tá certo? Com calcário, com sal, porque isso tudo junto atende às necessidades do animal e faz com que ele produza adequadamente. Obrigada ao pesquisador Everton Crabe, da Embrapa Suínos e Aves, pela participação aqui no Bahia Rural.